Sejam bem-vindos, a todos sejam bem-vindos à nossa aula. Nós estamos nesse nosso novo encontro para darmos sequência às nossas fórmulas matemáticas. Na aula passada, eu deixei para vocês o exercício onde nós iniciamos os cálculos básicos de média, de soma, e foi se acrescentado o cruzamento desses dados. Eu percebi que algumas pessoas tiveram problema quando o conteúdo foi compartilhado, e isso às vezes dependendo do computador ou da versão do próprio Google Planilhas que você esteja usando, às vezes há uma conversão de vírgula, tá certo? Eu vou pegar o exercício da aula passada, vou resolver aqui uma questão de cada com vocês. Aí quem tiver dúvida pode falar, tá certo? E a gente vai para o exercício novo. Vocês vão perceber que no exercício novo são praticamente as mesmas fórmulas, porém a gente vai começar a observar a maneira como elas são propostas. Um pouco o que seria o início dos raciocínio lógico, tá certo? Aquilo que seria o início de raciocínio lógico. Então, vou compartilhar com vocês a janela do exercício. Pessoal, aí vocês estão vendo aqui, ó, a aula, tá certo? Deixa eu só ver quem foi que chegou aqui dos colegas. Pronto, ó. Deixa eu liberar aqui o pessoal que chegou. Pronto, pessoal, todos vocês estão vendo a tela do Excel? Só confirma aqui para mim, por favor. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a tela. Pessoal, vocês receberam no exercício de ontem isso daqui, ó, que foi o, o exercício de estimativas previdenciárias. Nós tivemos também, dentro do exercício de estimativas previdenciárias, essa folha de pagamento, o colégio mais atenção e tinha um exercício de revisão. Da turma que está aqui presente, quem de vocês teve dificuldade de resolver esse exercício? Se alguém teve aqui, só falar, tá certo? Todos conseguiram resolver com exatidão? Eu vou fazer aqui a revisão para vocês, que tem uns colegas também que estão aqui no grupo falando que não viram ainda. Deixa eu explicar o seguinte, ó. Só uma, até eu tinha deixado a linha vermelha. Esse cálculo, eu pedi aqui nas estimativas previdenciárias que vocês pudessem fazer uma multiplicação. Eu tenho sempre a igualdade. Aí aqui, às vezes, pessoal, é onde mora o erro, né? Às vezes você, quando vai resolver uma questão no Excel, você dá um espaço e coloca o símbolo da igualdade e dá um espaço. A partir da inserção desses espaços, o Excel ele dá erro na resolução do cálculo, tá certo? E o interessante é que você faça o quê? Uma igualdade, ela vai ficar no primeiro ponto da digitação, tá certo? Aí você coloca a sua igualdade. A gente tem a célula que faz parte do fator da multiplicação, que vai ser o salário, no caso a B3. E eu digo o seguinte, calcule a margem de 8% no campo do INSS. Aonde tem essa contribuição, eu vou utilizar o símbolo da multiplicação, o número 8 e o símbolo da porcentagem. E vou dar um Enter. Pronto, ele vai fazer essa conversão. No meu já estava programado aqui, ó, o botão contábil, que ele converte para português Brasil, que é o real, tá certo? O de vocês, possivelmente ele foi nessa versão geral, só número, tá certo? Aí, para que a atividade fique completa, você precisa converter aqui no português real.
Aí você precisa fazer essa conversão aqui, tá certo? O imposto de renda é o cálculo diferente, tá certo? Que eu pedi para que você fizesse o imposto de renda, mas ele tem ali um pouquinho de atenção. Eu digo que se o salário ele for até 2.600, a margem é 8%. Quando o salário passa de 2.601 centavo até 11.000, eu tenho uma margem de 12,5%. E às vezes aqui a gente percebe que a pessoa se engancha com essa variação, porque isso aqui simula muito a tabela do imposto de renda. E se o salário ele passa de R$ 11.000 e 1 centavo, é 27,5%. Esse exercício é proposto aqui para vocês, mais com uma intenção de lembrar que se alguém já trabalhou em escritório de contabilidade, vai saber que sempre tem essas tabelas de cálculos de salário e cálculos da tributação em cima do imposto que deve ser aplicado com o salário. Então, isso é uma margem de escala. Eu coloquei essa referência, mas assim, ela não é a real para a aplicação do dia de hoje. Então, por exemplo, aqui nesse salário do personagem Carlito, igualdade, o salário vezes, aí eu aplico uma margem direta, que é 27,5%, tá certo? Existe uma outra maneira um pouquinho mais complexa de fazer, que é através da fórmula SI, tá certo? Eu poderia fazer uma fórmula SI, mas ela fica mais extensa. Como é um cálculo pequeno, eu consigo comprimir esse cálculo aqui só no olhômetro, tá bom? Então, se ele passou dos 11.001 centavos, a gente tem essa margem aqui de 27,5%. Esse era o cálculo que a gente deveria fazer. Aqui, de novo, essa contribuição do INSS, que não é com relação à tributação atual brasileira, não é a real, mas para que você tenha noção desse cálculo. Então, se o Carlito ganhou 45 mil e fez uma contribuição de 3 e teve o imposto de renda, eu preciso calcular o salário líquido. Às vezes a galera se confunde, então é o seguinte, como é que eu calculo o salário líquido? A gente vai pensar numa subtração. Então, foi tirado o INSS e foi retirado o imposto de renda. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Igualdade, eu estou fazendo aqui da última, né? Que é o B9 menos a C9 menos a D9. Então, esse aqui é o cálculo da sequência, tá certo? Deixa eu ver quem mais chegou. E a gente tem aqui o cálculo final. Esse aqui foi o cálculo correto que eu pedi que vocês fizessem, até eu estava acompanhando as atividades de vocês com relação a esse cálculo. Algumas pessoas tiveram um pouquinho de problema na finalização desses cálculos, porque dava um erro na versão da planilha. Aí qual é o erro principal? Eu vou dar um zoom aqui para me ampliar a visão aqui de vocês. Deixa eu só conferir aqui o visual. Pronto. Pessoal, é o seguinte, ó, algumas versões eu vi que ele fez uma conversão. Vocês estão vendo aqui onde está o mouse? Que símbolo é esse? Aqui na 1, ó, eu tenho 1, eu tenho 1543. De alguns celulares eu não entendi o que foi que aconteceu, mas o que é que acontece? Ele trocou o ponto por uma vírgula. A gente tem uma máxima aí do pessoal da matemática que o que é que diz? Que a gente tem uma máxima aí da matemática que diz, deixa eu ver quem está chegando. Pronto. A gente tem essa máxima da matemática que ela diz que a matemática é universal. Vocês já ouviram essa expressão aí, dizer que matemática é universal? Alguém já ouviu essa expressão? Só colocar o joinha aqui, ó. E você vai observar o seguinte, galera, que quando a gente vai para uma certa prática, eu não estou aqui discordando dos matemáticos por formação, não, mas a gente observa o seguinte: aqui na escrita brasileira é 1,543, tá certo? É aqui, ó, 1543. Você tem um ponto que indica os milhares, né?
E nós temos a vírgula que identifica o que seria aqui os centavos. E algumas versões de celulares de vocês, esse foi o probleminha de ter dado erro em alguns colegas daqui do nosso curso, que ele trocou por uma vírgula. Quando vocês abriram a planilha, ela ficou 1,543.00. Ficou na escrita americana, é uma escrita internacional. Então, se você pegar algum vídeo ou uma imagem ali dos Estados Unidos que representa números, você vai observar que quando se refere a US$ 1.000, US$ 1.500, ele coloca com vírgula. É um vírgula, e para a questão dos centavos, fica o ponto. Então a gente tem essa diferença, não é tão universal assim na vida a matemática, tá bom? E a gente tem essa pequena diferença. E eu não sei o que é que tinha na configuração do telefone de alguns colegas, por exemplo, às vezes o celular de vocês, ele tem alguma configuração para o inglês, ele tem alguma inclinação de algum aplicativo anterior que estava com essa pré-configuração para o inglês, tá certo? Então, por isso que acabou dando erro. Quando você adiciona uma vírgula e quando você adiciona um espaço. Essa questão dos cálculos do Excel darem erros estão muito relacionados, principalmente essa questão da vírgula, que é acrescentada no lugar do ponto, e também dos espaços que acabam sendo adicionados. Pronto, vou tirar o zoom. A gente vem aqui para o exercício 3. Nós tivemos esse exercício aqui que ele é bem simples, que ele é uma multiplicação. Aí a diferença é o seguinte, ele já vem com a margem escrita, tá bom? Aí a gente faz isso aqui, ó, igualdade. Você pode vir com o mouse ou pode digitar, que seria o salário, que é o C, né? Vezes a margem. É só você fazer um clique aqui, tá bom? E dar um Enter. Esse aqui é o cálculo que você utiliza, tá bom? Repetindo, ó, qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Eu coloquei C vezes D, C 3 vezes D. Ele já vem com a margem, tá bom? Quando você abre a planilha, aí eu volto a lembrar que às vezes a opção contábil, que é o que coloca em formato de dinheiro, né, representação de dinheiro, não esteja ativada, esteja assim, ó, em geral. Ou, às vezes, você vai ter o seguinte, ó, para você não ter dor de cabeça, quando você estiver no seu trabalho e tem algum cálculo que tem a ver com porcentagem e está aqui a porcentagem escrita, quando você faz a multiplicação do primeiro por segundo, às vezes acontece dele transformar em porcentagem automática, ó. E isso pode ser uma coisa que a pessoa se considera uma dor de cabeça, tá bom, pessoal? Então, assim, você construiu uma tabela. Ela estava lá naquela opção sem formato, estava geral. Só porque você colocou um símbolo de porcentagem aqui, o Excel ele tem aí como se fosse uma inteligência artificial das antigas de interpretar que a segunda coluna vai obedecer à formatação da anterior, tá bom? Então, às vezes ele dá esse bug, tá bom? Seria o que seria a tal da inteligência artificial antiga dele. Aí você só faz selecionar campo, clicando em cima, e altera aqui, ó, para contabilização. Aí ele transforma agora no formato de reais Brasil, tá bom? O novo salário, como estava aqui escrito na orientação que eu deixei para vocês, ele é um cálculo de subtração, tá certo? Perdão. O novo salário é uma adição. Você tem salário, esse aqui foi a margem e esse aqui foi o aumento. Sinalzinho de mais e vem ele aqui. Esses cálculos iniciais dessas nossas primeiras aulas aqui do bloco inicial das 10 são cálculos mais simples, mas são voltados para que você consiga compreender que esses cálculos podem ter um cruzamento de dados, que é o que a gente vai avançar daqui a pouco. Vou dar um Enter, cálculo finalizado, tá certo? Esse aqui foi uma adição. Nós temos o último cálculo, que é o cálculo da média. A partir do exercício da média, como estava
na aula que vocês viram ontem, eu mudo a maneira como eu vou fazer esse cálculo. Como é que eu calculo a partir da média? Porque a gente tem o seguinte: nós temos o cálculo da média, do mínimo, do máximo e da soma. São os cálculos mais básicos que vão utilizar palavras, tá bom? Aí a gente já vai utilizar essas palavras que são a parte de funções matemáticas do Excel. Eu tenho aqui a igualdade, tá certo? Vou colocar a palavra média sem acento, ok? Aí você tem que ter o seguinte: às vezes, na escrita da atividade, eu coloco realmente obedecendo à questão do português. Faço o cálculo da média x e x. Aí outras vezes o cálculo, a maneira da escrita vai estar assim: qual é o cálculo médio entre o intervalo x e b? O que é que está acontecendo? Às vezes a maneira como eu escrevo e a maneira como vocês vão ver que outros professores, provas de concurso que envolvam as questões de matemática, perdão, que envolvam as questões de informática em provas de concurso, às vezes a palavra média, ela vai estar escrita no masculino como médio, tá certo? O cálculo médio ou cálculo média. Aí você vê o seguinte, que por ela estar escrita às vezes no masculino, no feminino, e às vezes o aluno faz isso, ó, igualdade médio. E isso às vezes assim, aí ele vai levado pela escrita. O cálculo é média, mas a maneira como foi falado pode ter sido falado no masculino. E isso às vezes induz o aluno a colocar a fórmula, né, a função no masculino e dá um erro, tá certo? Então, algumas pessoas erram as atividades, eu sempre observo isso, é normal isso acontecer, tá certo? Por causa da escrita. Você vai colocar sempre no feminino, nesse caso aqui, ó, média, não precisa adicionar o acento, aí você abre parêntese, aí nós temos o intervalo de notas. O intervalo é o B4, dois pontos, até o F4. Ele vai fazer esse cálculo aqui. Aí o que é que entra aqui na explicação? Vocês estão, às vezes, no teclado do computador, utilizando o teclado do computador ou do notebook. Quando você coloca o parêntese final, às vezes o aluno faz isso aqui, ó. Olha só onde é que está o erro. Isso aqui, às vezes, é uma pegadinha em provas de seletiva. Aí você está vendo aqui que ficou F40. Mas o exercício, às vezes, ele vai estar afirmando que a pessoa fechou o parêntese. Aí você vê que ficou uma seleção azul maior. Ela foi ampliada, essa seleção. E, na verdade, você tem que ter cuidado, porque o mesmo botão que faz o parêntese também faz o zero. Se você não apertar Shift e o seu botão que tem um parênteses, ele não fecha, ele adiciona um zero. E claro, se você fizer o seguinte, ó, abriu o parênteses, colocou a primeira, dois pontos, a última, e não colocar o parênteses no final, mas der um enter, ele calcula. Você já tinha observado que ele tem essa questão aqui de calcular? Ele calcula isso aqui. Às vezes você não precisa fechar o parêntese, tá certo? Às vezes você não precisa fechar o parêntese, você simplesmente só inicia a sua atividade. Aí você vai ver aqui, ó, que eu vou clicar duas vezes e ele adiciona, viu? E ele converte para maiúscula com acento, mas isso não é uma coisa que você precisa preocupar-se, tá bom? Vamos dar um Enter. Aí você entendeu aqui o cálculo. Para quem não tinha compreendido ainda o cálculo, você vem agora para a média. A média final é simplesmente a palavra média, abro parênteses e eu vou colocar um intervalo. G4, dois pontos, o H4, fecho parêntese, tá certo? Muito cuidado, pessoal. Às vezes, o aluno ele supõe isso aqui, ó, isso aqui já foi erro que eu achei. Ao invés dele colocar o dois pontos, ele coloca um sinal, porque ele interpreta que é uma soma.
A gente sabe que o cálculo da média é uma soma de todos os fatores dividido pelo quantitativo, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 notas, eu vou somar as 5, mas eu vou dividir por 5. Aqui o aluno, às vezes, ele entende o seguinte: isso é uma média, é igualdade G4 mais H4. Mesmo que o resultado seja parecido, a inserção da fórmula está equivocada. Tem que ser com 2 pontos. Esse 2 pontos significa até, tá certo? Então, de G4 até H4. Então, tudo que está nesse intervalo, ele soma e faz uma divisão para dar o cálculo correto. Pronto. Esse aqui foi o cálculo. E por último, eu coloquei aqui a revisão do nosso primeiro exercício que vocês fizeram em casa. Aí eu lembro aqui a questão da raiz. Alguns colegas tiveram dificuldades na raiz. Eu acredito que repetindo isso aqui a gente soluciona. O cálculo da raiz é igualdade à palavra raiz, abre parêntese, a gente clica no número único, tá certo? Não é o 16 e o 25, que seria U2 e V2, tá bom? É somente U2. Fechou parêntese, deu Enter. A raiz, aqui resultado 2, igualdade. Você tem que digitar a palavra raiz e coloca aqui, ó, o V2, tá certo? Pronto. Em alguns casos, ele vai dar uma dízima periódica, porque são números que quebra a regra da matemática, que é alguns números que eu coloquei. A potência, pessoal, lembrando que é o primeiro número, o acento circunflexo e o segundo número. Então, todo cálculo que você vê no Excel ou numa prova de concurso que envolve as questões de informática, e esse símbolo, o circunflexo, aparece, ele tá apontando para uma potência, tá certo? Então, cálculos respondidos. Deixa eu só parar aqui essa apresentação. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre o exercício 3? Dúvida? Alguma questão que queira solucionar, tá certo? Beleza, vamos para o exercício de hoje para vocês e a gente já está aqui caminhando para o final da gravação, tá certo? E vocês vão, aquela mesma regra, terminar aqui, vocês já vão receber o exercício para executar aí no computador, na segunda parte da aula, e eu vou estar ao vivo no grupo. Vocês estão vendo a planilha atual? Beleza. Pessoal, o cálculo dessa planilha aqui, é semelhante ao cálculo anterior. Só que aqui eu tenho alguns acréscimos de dados. Então, resolvendo o primeiro aqui, o nosso colégio, eu tenho um cálculo de média, eu tenho 4 avaliações, tá certo? E a gente vai fazer isso aqui, ó, média, abre parêntese, vou selecionar o primeiro, que é o B7, 2 pontos, e o último intervalo, que é o E7. E fecho parêntese, tá certo? Vai do B7 até o E7, que é a última avaliação. Vou dar um Enter. Pronto, ele resolveu. Quando você terminar essa coluna todinha, aí você vai ter que fazer o que cálculo? Você vem aqui para essa outra coluna, que é a média final, e você vai abrir parêntese, média, e essa média final ela começa no F, tá certo? Que é o F7, 2 pontos, e ele termina aqui no H7. Fechou parêntese, só dá um Enter. Aí ele vai fazer esse cálculo, tá bom? Vai ter o cálculo aqui e vai ter um cálculo aqui do outro lado.
Pronto. Morreu o assunto, o cálculo foi feito. Quando você terminar esses cálculos das colunas, nós vamos vir aqui para o final e eu tenho três cálculos diferentes que eles vão seguir. Ó. Você tem nota máxima, nota mínima e média. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Igualdade, palavra máximo, tá certo? Aquela história que eu falei do masculino e do feminino na fala, aqui é o seguinte, eu estou pedindo nota máxima, mas o cálculo é com máximo, tá certo? Às vezes o erro está entre trocar o O e o A. Abro parêntese, cálculo vertical vai ser do B7, dois pontos, até o E19, perdão, até o B19, tá certo? Que é a nota de alemão. Feito esse cálculo, você dá um Enter. Ele vai dizer qual foi a nota máxima. E a gente vem para o mínimo, igualdade à palavra mínimo, abre parêntese, o mesmo intervalo, B7 até B19, fechou parêntese. E você vai dar um Enter. Aí é o seguinte, dependendo. Agora aqui tem uma curiosidadezinha, pessoal. Vou até aumentar aqui o zoom. Existe aqui na palavra mínimo